Olá, alunos do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Ciências. Aproveitem esse momento aí para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre esses conteúdos que a gente vai trazer para vocês. E ao final, a gente vai interagir um pouquinho com as nossas atividades, certo? A nossa aula de hoje, né, a nossa aula 78 aí de Ciências, tem como conteúdo aí revestimento do corpo, a pele. Então a gente vai estudar a nossa aula de hoje aí um pouquinho mais sobre a pele, certo? Então olha lá, para iniciar, né, a nossa aula, a gente vai trazer aí alguns conceitos, a gente vai ver a importância da pele. A gente sabe que a pele ela é um órgão, né, um órgão muito importante aí para o nosso corpo, certo? E é o maior órgão do corpo humano e tem como função proteger o nosso corpo, tá bom? A pele, ela vai ser dividida em camadas. Então, olha aí, como eu falei anteriormente, a pele é o maior órgão do corpo humano e é formada por duas camadas, a epiderme e a derme. A gente observa aí no esquema da nossa pele, né, uma parte aí, um recorte da nossa pele para a gente identificar um pouquinho mais aí das suas partes, quais são os anexos que compõem aí a nossa pele. Então, como eu falei, é o maior órgão do corpo humano e formado por duas camadas, né, a epiderme, como a gente está observando aí a epiderme, e a derme, né? Aqui na imagem a gente tem esse recorte da pele. E aí, para a gente identificar a derme, é essa parte maior que a gente está observando aqui, que contém as células, os anexos, os vasos sanguíneos, certo? Aqui a derme. E essa parte superior, que é formada por células mortas, nós temos aí a epiderme. Certo? Então, vamos ver mais informações aí sobre a epiderme na nossa próxima imagem. A epiderme, ela é constituída por tecido epitelial e possui duas camadas distintas. A primeira é uma camada córnea, formada por células mortas, e a outra camada é uma camada de células vivas. Então, olha só, a gente está visualizando aí as camadas então da epiderme, né? Essa primeira camada aqui, que a gente está marcando aí de vermelho, ó, ela é formada por células mortas, como a gente está visualizando aqui, ó, né? Que é a camada córnea. Aquelas células que foram produzidas ali nessa outra camada da epiderme, perderam aí a sua função, a sua atividade, elas vão se depositando nessa camada superior, nessa camada córnea, como a gente está observando, né? São células mortas, elas vão se depositando aqui nessa parte mais superficial da nossa pele. E ela vai ter como função proteger, né, a derme e o nosso corpo também. Então, essas células mortas se depositam aqui na superfície e formam a derme, como a gente está observando essa camada, essa primeira camada que é formada por células mortas. E logo abaixo, a gente vai ter a camada de células vivas, né, aquelas que ainda têm ali uma função, estão em atividade, e ao momento que elas não têm mais atividade, elas vão se depositar na camada córnea, tá bom? Vamos ver aí a nossa próxima imagem. A gente tem um esquema para a gente visualizar melhor a nossa epiderme. Então, olha aí, a camada córnea, né? Nessa parte superior aqui nós temos a camada córnea, com células mortas, né? E logo abaixo, essa aqui é a camada córnea, tá? E logo abaixo, aquela camada que é formada por células vivas, né? Aí você consegue observar as células com seu núcleo, né, em atividade, tá bom? E aí a gente vai ver mais informações sobre a epiderme na nossa próxima imagem. Na camada de células vivas, as células se regeneram constantemente, produzindo novas células para substituir as que vão indo para a superfície da pele, né? Basicamente o que a gente já comentou anteriormente. E funciona como uma camada de proteção contra a entrada de agentes externos. Então a gente sabe aí que no ambiente externo a gente vai ter diversos elementos, aí, diversos agentes, né, que podem causar alguns danos ao nosso corpo. E aí a gente vai ter essa camada córnea, né, de células mortas, que vai proteger contra a entrada deles, tá bom? Vimos então a epiderme, agora a gente vai adentrar um pouco mais ali as camadas da pele, a gente vai conhecer um pouco mais da derme. Observa aí a próxima imagem. A derme é constituída de tecido conjuntivo. Olha aí, a gente já tem um outro tipo de tecido agora formando essa camada da pele, tecido conjuntivo. E ele contém muitos vasos sanguíneos. Então, diferente da epiderme, aqui a gente já vai encontrar vasos sanguíneos, certo? Além dos vasos sanguíneos, nós temos aí terminações nervosas e fibras proteicas que conferem flexibilidade e firmeza.
Também se encontram na derme as glândulas sudoríparas e sebáceas, além de folículos pilosos. Todos eles a gente consegue observar aqui, ó. Essa aqui, então, é a camada da derme, certo? Aí a nossa derme. E aí você vai observar os folículos pilosos, de onde nascem os pelos, as glândulas, né, como essa enroladinha que a gente está vendo, e aqui, ó, os vasos sanguíneos. Então a gente diz que essa camada ela é vascularizada. Então quando você sofre ali um corte, por exemplo, se ele chegou a sangrar, foi porque esse corte atingiu a derme, atingiu um vaso sanguíneo, então ele está liberando sangue ali, tá bom? Nós temos também a hipoderme, observa aí na próxima imagem. A hipoderme é uma camada de tecido adiposo. Lembra do tecido adiposo? Que é aquele formado por células de gordura, né? E fica entre a derme e os músculos. Protege o organismo contra a perda de calor. Então, essa camada aqui, ó, ela vai funcionar como um isolante térmico, tá? Ela vai proteger o nosso corpo aí contra a perda de calor. Térmico, aí. Então a gente observa aqui o esquema do braço, né, onde nós temos aí a pele. E aí nós temos aqui, ó, nesse recorte aqui no esquema, você pode observar aí a nossa camada da pele. E logo abaixo, nessa parte aqui amarela, que a gente está indicando aqui, é uma camada de gordura, tá? Formada por células do tecido adiposo. E depois dela, né, nós temos o tecido muscular. Então, entre a pele e os músculos, a gente vai ter essa camada de gordura que a gente pôde observar aí na imagem. A gente vai assistir agora um vídeo com mais informações sobre as camadas da pele. A professora Roberta vai trazer informações aí pra gente e daqui a pouquinho a gente retorna. Vamos falar sobre as características do tecido conjuntivo. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela é formada por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é formada por tecido epitelial, por isso vamos ver as suas células muito juntas e com poucas substâncias entre elas. A epiderme possui duas divisões, a camada córnea e a camada de células vivas. Observe que a camada córnea é formada por células mortas, em que houve um acúmulo de queratina. Já na camada de células vivas, há uma constante divisão celular, produzindo novas células para substituir as que vão sendo desprendidas para a superfície da pele. A derme é constituída por tecido conjuntivo, onde as células são mais separadas e há a presença de fibras que conferem flexibilidade e leveza à pele. É nessa camada que encontramos estruturas como vasos sanguíneos, folículo piloso, de onde crescem os pelos, glândulas sebáceas, que produzem o sebo, glândulas sudoríparas, que produzem suor, além de terminações nervosas, que nos permitem sentir as mais diferentes sensações. Muito bem, obrigado aí a professora que trouxe mais informações para a gente sobre as camadas da pele e a gente vai continuar os nossos estudos aí sobre essas camadas, ok? Vamos ver então a nossa próxima imagem aí da aula para a gente comentar um pouco sobre as camadas da pele que a gente está estudando, certo? Agora olha só, vocês já puderam observar que a gente tem cores de pele diferentes, né? Temos aí pessoas com pele mais escura, né, como a minha, pessoas com peles mais claras, por exemplo. E o que traz essa diferença? Vamos ver aí na próxima imagem. Então, olha lá, por que temos cor de pele diferente? Então, você está observando aí duas imagens, né? Nós temos aqui, ó, no primeiro esquema, você tem pessoa de pele escura, certo? E aqui, pele clara, tá? Uma amostra aí, uma representação de cada tipo de pele. De cada cor de pele, né? Que o tipo é o mesmo. E aí, olha só, você tem aqui uma célula que é o melanócito. Vamos mudar de cor aqui. A gente tem aqui o melanócito, né? Que é essa célula aí que a gente está visualizando. Parece um polvo aqui, ó. Nós temos aí o melanócito. E a função dele é produzir uma substância que vai dar a coloração da pele, que é a melanina, certo? Então, existem pessoas que produzem muito mais melanina, como no caso das pessoas de pele escura. Observa aí que tem vários pontinhos ali pelo esquema. E aí nós temos uma pele negra, né? Uma pele mais escura. E também, no caso das pessoas com pele clara, ela produz melanina, só que numa quantidade menor, tá bom? Então a gente pode observar essa diferença. Esse aí é o fator que traz essa diferença na cor de pele.
mas a gente precisa levar em consideração também os fatores genéticos, né? A genética que vai influenciar aí nessa coloração da pele, do cabelo, dos olhos, por exemplo, certo? E aí quando você está exposto ao sol também, você fica ali a pele fica mais escura, né? Aquele efeito bronzeado, porque o melanócito, ele vai produzindo ali melanina com a função de proteger a tua pele, certo? Essa também é a função dele. Agora a gente vai ver um pouco mais dos anexos da pele aí na próxima imagem. As unhas são resultado de células queratinizadas, né, que vão se localizando aí nessa região dos dedos. E elas vão ajudar no tato, vão nos ajudar a manusear objetos, né, descascar alimentos, por exemplo. O acúmulo de sujeira abaixo da unha pode transmitir doenças, né? Então, quando a pessoa não faz uma higiene adequada ali das mãos, não lava bem as mãos, deixa as unhas muito grandes e não tem uma higiene correta, ela pode contrair algumas doenças, né? Principalmente aquelas pessoas que ficam ali roendo as unhas, ficam com a mão na boca, por exemplo. Então, é importante fazer a higienização correta. Temos um outro anexo da pele, que são as glândulas sudoríparas. Olha só, produzem suor, né, como o nome já diz, aí glândulas sudoríparas produzem suor e são abundantes na palma das mãos, dos pés e das axilas, né? Por isso que é muito comum as pessoas suarem pelas mãos, né, pelos pés e aqui na região da axila, né, deixando até molhada às vezes a camisa, porque é uma região que tem muita glândula sudorípara. O acúmulo sobre a pele pode abrigar bactérias e fungos causando odor, né? Cadê aqui a nossa glândula sudorípara? Então, é o que a gente está observando aqui, ó. Essa glândula aí enroladinha, né? Você está observando, e ela vai eliminar ali suor na nossa pele, né? O suor ele tem também como função proteger, né? Refrescar a nossa pele, mas se a gente não tem também uma higiene correta, não utiliza ali o desodorante, né? É importante fazer essa higiene correta, porque esse suor pode abrigar ali fungos e bactérias e causar mau cheiro, certo? Vamos ver outro anexo aí na próxima imagem. Nós temos agora as glândulas sebáceas, e elas estão associadas à base do pelo e produzem sebo, tá? Para lubrificar a pele. O acúmulo também pode abrigar bactérias e fungos. Onde estão as glândulas sebáceas no nosso esquema? Elas estão associadas à base do pelo. Então aqui nós temos, ó, a base do pelo, e aqui em amarelo nós temos aí a glândula sebácea, produtora de sebo, certo? Temos também os pelos, olha lá. Nascem dos folículos pilosos e servem para manter uma camada de calor sobre a pele. Então, olha aí, a gente está vendo na imagem. Aqui nós temos o folículo piloso, né? Aqui uma imagem dele por dentro, aqui uma outra imagem. E, ó, os pelos estão nascendo aí, ó, dos folículos pilosos, certo? Muito bem. Além disso, nós vamos encontrar outro anexo aí da nossa pele, né? Como a gente pôde observar, já vimos alguns ali como as glândulas, né? Vimos os pelos, e agora a gente vai observar ali um outro que são os cabelos. Observa aí a nossa próxima imagem. As glândulas sebáceas estão em abundância também no couro cabeludo, olha aí, onde pode haver uma grande proliferação de fungos e insetos. Então a gente está vendo ainda sobre as glândulas sebáceas, né? Presentes aí no couro cabeludo. Então a gente tem aqui nessa imagem, ó, o couro cabeludo, de onde a gente sabe que nascem onde nascem os cabelos, né? E ela também produz muito sebo. A gente tem aí uma grande quantidade de glândulas sebáceas. Também é importante fazer a higiene do couro cabeludo, lavar bem os cabelos, né? Para você não ter esse acúmulo de sebo aí. Não, o que vai acontecer, né? Esse sebo, ele pode ir ressecando, aí ele descama e forma o que você está observando aqui na imagem, ó, esses farelinhos aqui, branquinhos, né, que é a famosa caspa, né, que é justamente a descamação do couro cabeludo. Então é importante fazer ali a higienização correta também do couro cabeludo, para evitar a proliferação de fungos, né, como a gente está observando, e de parasitas, como o piolho, tá? Então é importante a gente manter aí correta a nossa higiene do corpo, né? Lavar muito bem as mãos, principalmente atualmente a gente está vendo ali que a lavagem correta das mãos é muito importante para a gente evitar diversas doenças, como a Covid, né? Então é importante também a gente lavar o couro cabeludo para evitar esse aspecto aí que a gente está visualizando, ok? Então essa aí foi a nossa aula. Agora a gente vai praticar um pouquinho na nossa DLI.
Muito bem, então nós temos aí a primeira questão da nossa DLI. Faça um desenho que represente uma parte da pele, identificando as camadas da epiderme e da derme. E aí nós temos também mais uma questão, nossa questão de número 2. Júnior e sua irmã estavam andando de moto. Numa curva, eles acabaram caindo. O pé de sua irmã tocou o escapamento da moto, deixando-o com uma queimadura. O pé da irmã de Júnior ficou assim, como vocês estão vendo na imagem. Por que no pé da irmã de Júnior não saiu sangue? Então essas aí são as nossas atividades da DLI. Vai ter um tempinho aí para vocês realizarem a atividade. Mandem sua resposta lá no chat, a sua participação. E na volta a gente interage com vocês. Até mais!
Muito bem, estamos de volta aí para corrigir, né, e comentar um pouco mais das nossas questões da DLI. Vamos ver aí a nossa primeira questão, vamos relembrar qual era o que pedia aí na nossa questão de número 1, né? Então, olha lá, faça um esquema que represente uma parte da pele, identificando as camadas da epiderme e da derme, né? Aí vocês poderiam utilizar a criatividade de vocês, fazer um desenho ou um esquema, só para a gente entender aí como está dividida. A gente tem alguma participação da nossa questão de número 1? A gente está observando ali, então, olha só. Temos ali a resposta da segunda, né? O aluno respondeu a segunda. No caso da nossa primeira questão, ficaria um pouco complicado para vocês responderem no chat, mas se vocês usarem a criatividade, vocês poderiam escrever, né? Dizer assim, a primeira camada é tal e a segunda camada é tal camada. Eu acho que alguém comentou lá, não tem como a gente responder. Tem sim, é só utilizar a criatividade. Então, olha lá. Temos ali, ó, a resposta lá. Tem alguém respondendo? Eu acho que eu vou chegar um pouquinho mais na frente aqui. A Fernanda respondeu lá, porque essa resposta ela é da nossa segunda questão. Daqui a pouco a gente lê, tá? Obrigado aí, Fernanda, mas daqui a pouco a gente responde a segunda. Então, para a gente responder rapidinho a nossa primeira, bota aí a nossa cartela da questão número 1, que eu vou responder para vocês aqui, vou fazer um esquema bem simples. Então, olha só. Faça um desenho que represente uma parte da pele, identificando as camadas da epiderme e da derme. Então, você pega lá aquele recorte onde você tem a pele. Lembra quando a gente viu na aula? A primeira camada, você sabe que é a epiderme, né? Então, você vai escrever lá, a primeira é a epiderme, certo? A segunda, onde contém lá os anexos, as glândulas, os vasos sanguíneos, né? A gente viu aqui, ó, o folículo piloso, de onde nascem os pelos, né? As glândulas sudorípara, por exemplo. Então, aqui você tem a derme. Esse é o esquema bem básico. Espero que vocês tenham feito aí no caderno de vocês, para vocês conseguirem identificar as camadas da pele, onde nós temos aí epiderme e derme, certo? E aí você pode também colocar ali os anexos da pele para ilustrar o seu desenho e a sua resposta da questão, certo? Então essa foi a nossa primeira questão, que é uma resposta pessoal, mas vocês podem responder assim. Na segunda questão, agora sim a gente vai relembrar aí a segunda questão e agora a gente tem respostas aí no chat, né? Então a gente viu como ficou a imagem aí do pé da irmã do Júnior. Por que o pé da irmã do Júnior não saiu sangue? Vamos ver aí a participação de vocês aí no chat. A gente teve ainda agora a Fernanda, né, que disse ali pra gente que foi justamente porque, olha lá, porque não atingiu os vasos sanguíneos, né? A Fernanda, que é aí da escola Professor Reinaldo Thompson, respondeu pra gente aí que não atingiu o vaso sanguíneo, por isso ficou desse jeito aí o pé da irmã do Júnior. A Anne Caroline também respondeu pra gente que não atingiu o vaso sanguíneo, certo? Mais alguma resposta? O Jardel, é isso? O Jardel respondeu aí, não atingiu os vasos sanguíneos. Então, olha só, essa é base. A Alice também disse pra gente que não atingiu o vaso sanguíneo. Então, olha lá. Nesse caso, a gente teve ali o pé da irmã do Júnior, né? Ele encostou no escapamento da moto, no caso, a famosa descarga ali, né? Que fica bem quente, e aí ela teve uma queimadura. Por que não saiu sangue do pé da irmã do Júnior? Porque essa queimadura, ela atingiu ali a epiderme, onde nós temos aquela camada córnea, né, formada por células mortas, e não foi assim tão profunda, não atingiu a epiderme, aliás, a derme, né? Não atingiu um vaso sanguíneo, por isso a gente não teve sangramento. Então, não atingiu um vaso sanguíneo, não chegou na derme, então não teve sangramento. Então, foi isso que aconteceu aí com o pé da irmã do Júnior, certo? Muito bem, então essa foi a nossa DLI. Obrigado aí a todo mundo que participou, que mandou sua mensagem, suas respostas. Continuem participando, certo? E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.